Olá para você que escuta esse podcast, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Hoje, hoje eu falo sobre você perceber que você sabe coisas que antes você não sabia. Ou melhor, você consegue ver situações que você viveu, passou, sei lá, de uma forma diferente agora. Não é mais apenas mero vitimismo ou mero ou uma confusão mental, sabe? É, e, é e é um momento muito legal que a gente tenha, né, a palavra evolução, mas eu não vou usar isso muito porque evolução significa que eu sei que eu estou em um próximo nível, que eu estou em um novo patamar, né, sobre alguma percepção minha que eu tinha antes. Eu acho que isso é um pouco complicado porque a gente começa a julgar situações e formas, principalmente as situações que a gente viveu e essas coisas começam a ser estranhas, sabe? Porque a gente tende a ter um revisionismo sobre os fatos da, das nossas vidas e esses fatos nem sempre são exatamente isso mesmo que aconteceu. Às vezes a gente tem uma percepção sobre algo que na prática não era assim, não era bem assim, sabe? Era uma coisa que na verdade tinha outra, outro aspecto. Porque eu tô tão abstrato hoje, né? Acho que é por conta do que eu quero falar, é uma coisa meio uma coisa que ainda está sendo formulada na minha mente, né? Exemplo, você passa por uma situação na sua vida e você percebe que aquilo toma outra cara com o passar dos anos. Você via aquela situação de uma determinada maneira e hoje você vê de outra forma, sabe? Às vezes a gente fala assim, poxa, mas então isso é ver de outro ponto de vista. Então eu tive uma evolução, eu tive um, um amadurecimento e tal. Acredito que a gente tem mesmo a percepção das nossas ações, sabe? Acho que não é só a situação em si que importa tanto. É por isso que eu não vou dar nenhum exemplo concreto, porque a gente pode entrar em viés aí muito específicos. Então, vou continuar ainda mais genérico mesmo. Essa é a ideia. E, e você, pelo menos eu tô, eu olho uma determinada situação e antes eu via o que nisso, né? Eu via a situação em si. E eu acredito que nesse momento eu não tô vendo mais as situações em si. É, e, na verdade eu estou olhando mais as minhas ações sobre aquilo ou aquelas coisas, né? Então a lógica ela tem uma inversão aí, porque a gente deixa de viver com base nas situações da vida, mas com base em como a gente reage sobre tudo isso. Você não só deixa de, de tomar as suas decisões com base na situação, mas também você toma essa decisão com base na sua ação propriamente dita. É um- eu acredito que isso é um pouco estranho, às vezes é até um pouco intuitivo, porque é, nas nossas vidas a gente tem
diferentes tipos de situações, né? Só que assim, a situação em si, ela, ela tende a levar a gente para um caminho atual do, do nosso ser. Então, exemplo, digamos que você está estressado. Provavelmente você vai lidar com a situação de forma estressada. Se você estiver com fome, do mesmo jeito. Se você estiver ansioso, com pressa, com dor, enfim. Você sempre vai usar o estado atual para lidar com aquela situação. Só que se a gente muda essa lógica e, mediante as situações das nossas vidas, a gente deixa de lidar simplesmente pelo estado atual e passa meio que roteirizar mesmo, sabe? As coisas. Você olha e fala assim, tá, mas como que eu gostaria de agir realmente sobre isso, sabe? Então, não necessariamente você tem que agir de cara. Às vezes sim, às vezes é uma situação que exige esse imediato, né? Mas le- levando isso para uma autoanálise maior, né? O comportamento pessoal mesmo, mediante as coisas, sabe? E, e eu, após isso, cara, sei lá, tenho, tenho pensado sobre va- várias ações que eu já tive na minha vida e, e eu não pensava sobre a minha ação em si. Eu pensava mais sobre a situação. Então, a situação era que determinava o meu comportamento e não o, o meu comportamento também era importante sobre aquilo. E aí você chega no ponto que a gente deixa de ser tão genérico assim para a gente entrar dentro dessa palavra, né? Intencionalidade, intencional. Existem pessoas que já entenderam isso há muito tempo. Eu, particularmente, não. Eu acredito que faz pouco tempo que eu realmente entendo o conceito prático da palavra intenção, né? E eu acredito que intenção é vida e vida é intenção. Não dá para separar as duas coisas, sabe? Então, quando a gente deixa a vida um pouco caótica ou a vida conturbada, né? Por, por fatores que não são extremamente externos, né? Como uma morte, uma doença, esse tipo de coisa, normalmente a gente não tem a ação em cima daquilo. Mas na maioria das ações das nossas vidas, a gente tem a ação concreta, a ação imediata, né? A ação intencional daquilo. E isso é uma coisa que às vezes a gente deixa de lado. A, a intenção. Por que motivo? Eu acredito que também tem a preguiça, né? Ela é forte, ela bate em todos nós. A- Às vezes a gente tem uma preguiça mesmo de planejar, uma preguiça mesmo de pensar naquilo. Não, não no sentido de pensar numa resolução, mas pensar sobre a dor, pensar sobre aquela raiva. Ah, aquela, aquela pessoa ela fez isso comigo. Eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo assado. Às vezes a gente não pensa na situação acreditando, acreditando não, né? Às vezes a gente não pensa naquela situação buscando uma ação concreta nossa. A gente fica remoendo pensamentos e emoções. Isso dá prazer, né, e dor também. E às vezes até na própria dor a gente sente prazer
remoendo um passado ou alguma coisa. E o segundo fator aí, que eu acredito que seja mais, é, mais sutil, sabe? Seria, eu não sei se tem uma frase melhor para isso, mas o que eu pensei sobre isso foi a ideia de que a vida fica sem graça quando você planeja, entende? Então eu acredito que seria essa frase, a ideia de que a vida ela fica sem graça quando você começa a planejar as coisas, quando você começa a ser mais organizado, quando você começa a ser mais roteirizado, é, pelo menos eu, e acredito que tem outras pessoas assim também, lógico, é, que sentem, né, que tem a sensação de que a vida ficou muito quadrada ou ela ficou muito robotizada. Só que aí que tá. Vamos pegar essa figura do que seria algo robotizado, né? Robotizado seria algo que foi automatizado com passos e tarefas e processos, né, para atingir um determinado resultado. Se algo foi robotizado, a tendência é ganhar velocidade, intensidade, frequências, né, e principalmente a constância. Então, quando a gente fala que a vida foi robotizada, você perde um pouco da sensação desse prazer mais imediato, mais freestyle mesmo, e ganha também todos esses benefícios de uma vida mais robotizada. Se a gente pensar nesse termo de uma forma mais pejorativa, né? De uma forma ruim. Mas eu acredito que exista sim um equilíbrio disso. Então a gente tem aí dois fatores: preguiça, né? Às vezes a gente tem a preguiça mesmo de controlar essa vida, de buscar, de partir de um meio desordenado para um meio mais ordenado. Não existe a perfeição, né? Que a gente vai ter uma vida perfeita, isso não existe. Mas a gente, quando eu pelo menos, quando eu sinto que eu busco uma ordenação, eu me sinto menos ansioso, eu me sinto menos cansado, menos triste, enfim, todos esses sentimentos que na modernidade eles são primordiais, né? A maioria de nós temos isso, que ainda está nesse estágio. Se você tá aí evoluidaço, você tá bem pra caramba, cara, eu fico muito feliz por você ou por você. Eu fico muito contente mesmo. E saiba que eu estou em busca disso tudo que você já tem, entendeu? Então, eu falo aqui pra alguém que está nesse mesmo processo que eu, nesse processo de realmente entendendo qual é o conceito real e concreto da palavra intenção, né? Então, intenção é vida e vida é intenção. Uma coisa provavelmente não existe sem a outra. E nem vamos entrar aqui nesse papo da ciência sobre se a vida ela teve uma intenção mesmo de fato. O que eu quero dizer é sobre o nosso comportamento mesmo humano. E é isso. Eu acho que na estrutura do que eu gostaria de dizer era isso da gente buscar realmente a intenção sobre as nossas ações, e quando as coisas aparecerem, né, sobre a nossa vida, mediante o tempo, a gente vai ter uma escolha. Você sempre vai ter algumas escolhas, mas você pode dizer que você tem duas, você tem 10 escolhas, só que pode ter certeza que no meio delas
seja uma ou várias, você vai se deparar com a chance de ser intencional ou não. Então, dá para você deixar as coisas fluírem, dá para você ir pela onda, dá para você ir caminhando sobre as nuvens, sobre a estrada da vida, mas a grande maioria das nossas situações do dia a dia, a gente tem a chance de ser intencional. Então, depois que você acorda, o que você faz? Você é intencional ou não? Você busca fazer ações, atividades, conversar, né, com as pessoas do seu ciclo de forma intencional ou não, sabe? Então, queria compartilhar isso mais sobre que parece que pessoas mais intencionais são pessoas que se sentem melhor quando elas elas dão de cara com seus resultados, sejam eles bons ou sejam eles muito ruins, mas há uma paz interior em cima disso. Então, a intenção ela é ela é ela é a premissa das nossas ações. E aí tem aquela frase, né? Aquela, aquela famosa frase, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Porém, se a gente pegar isso e pensar, será que essas boas intenções elas foram executadas mesmo? Né? E aí vem a parte final desse raciocínio aqui, não adianta só ter a boa intenção. E essa é a parte que o preguiçoso vai ficar mais puto ainda. E a pessoa que diz, a vida sendo robotizada é uma merda. É, em, em certa medida também é ruim, mas a boa intenção, ela só é boa mesmo quando você executa ela. E quando você executa ela, você consegue fechar esse ciclo. Você foi alguém que, em determinada situação da sua vida, você conseguiu agir de forma intencional, colheu esses frutos, e eu acredito que na média desses frutos, eles vão ser mais positivos do que negativos. E eu acredito que você vai conseguir ter uma paz interior um pouco maior do que do que você tinha antes, né? Antes, quando a gente vivia nesse modo automático, esse modo freestyle da vida, para ver se a vida é um quadro, é uma arte, alguma coisa assim, a gente percebe que isso é possível, mas isso gera muitos problemas para muitas pessoas. Eu percebi isso em mim. Se caso eu viver de forma freestyle, eu sei que isso vai gerar problemas graves para mim, porque eu não sou esse tipo de pessoa. E às vezes, quando a situação exigia essa robotização, eu errava pensando que, cara, eu, eu não vou organizar, eu não vou sistematizar, eu não vou dar próximos passos nisso, porque senão a coisa vai ficar sem graça. Isso pra mim foi um pensamento que me atrapalhou por muito tempo aí, sabe? Muito, muito, muito tempo mesmo. Essa ideia de que a vida fica sem graça quando você busca algo mais ordenado, mais organizado, mais claro, no sentido de entendimento, né? Então é isso. Se você escutou até aqui, talvez isso sirva para você de alguma forma, não sei. Acho que essa mensagem curta aí seria buscar a intencionalidade, levando em consideração de que você vai ter preguiça para fazer isso, e ao mesmo tempo pode ser que você também pense, a vida vai ficar chata. Se eu me organizar, eu não vou ter tempo para me sair.
Se eu me organizar, eu não vou conseguir sentir o prazer das coisas. E tudo bem, isso vai de cada um, sabe? Eu acredito que vale para você testar isso na sua vida, você testar, buscar um pouco mais dessa organização, que talvez isso seja a chave, levando em consideração o seu contexto e o tipo de pessoa que você é. Se você é uma pessoa que está nessa situação de desordem completa e sofre com isso também. Então é isso, um beijo pra você e tchau, tchau.